Continuando então a nossa correção, agora na página 47, a questão 1 pede para você escrever uma equação do segundo grau, cujas raízes sejam os números menos 8 e 2. Então agora, ele te dá as raízes da equação e pede que com essas raízes você encontre qual foi a equação que gerou esse x1 menos 8 e esse x2 igual a 2, ok? Bom, então eu vou usar a fórmula para se encontrar uma equação dada suas raízes. Que fórmula é essa? X ao quadrado menos S, que é a soma, vezes x, mais o P, que é o produto das raízes, igual a zero. Mas para usar essa fórmula, eu preciso então descobrir esse S, que é a soma das raízes, e esse P, que é o produto das raízes. Então, as raízes, uma é o menos 8 e a outra é o 2, certo? Então, como que fica a soma dessas raízes? Como é que fica menos 8 com mais 2? Menos 8 com mais 2 dá menos 6, ok? Então, a soma das raízes é igual a menos 6. E o produto das raízes multiplica menos 8, que é o x1, vezes o x2, que é 2, eu encontrei menos 16. Então, o produto das raízes é igual a menos 16. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, sendo que no lugar de S vai entrar o menos 6 e no lugar de P vai entrar o menos 16. Só substituir, tá bom? Então, repete o x ao quadrado, repete esse menos da fórmula, coloca o valor de S da soma, que era menos 6, vezes o x, ó, entre esse parênteses e o x tem um vezes, tá? Mais da fórmula, o valor de P do produto das raízes, que é menos 16, igual a zero. Então, fica o seguinte, menos e menos, ó, multiplicação de sinais iguais, fica positivo. X ao quadrado mais 6x menos 16, ó, aqui, sinais diferentes, negativo. Então, a equação que gerou as raízes menos 8 e 2 foi a equação x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero, tá bom? Questão de número 2. Determine M para que 4x ao quadrado menos m mais 2 vezes x menos 9 igual a zero na incógnita x admita duas raízes simétricas. Primeiro a gente tem que relembrar o que é simétrico. Simétrico é a mesma coisa que oposto. Então, exemplo, só para a gente relembrar, um exemplo. Se eu dou o número mais 5 e eu falo quem é o oposto ou quem é o simétrico de menos 5, de mais 5, é o menos 5. Observe que só troca quem? O sinal. Quando você soma números opostos, sempre vai dar zero. Então, eu estou pegando o número mais 5 e estou somando com o seu oposto menos 5. Isso vai acontecer para qualquer valores que sejam simétricos, que sejam opostos, tá? Então, resolvendo, ó, aqui, para tirar do parênteses, joguinho de sinais, fica sinais diferentes menos. Então, 5 positivo menos 5 dá zero. Então, sempre que você somar números que são opostos, o resultado vai ser zero. Continuando a questão de número 2. Então, a gente relembrou que quando soma números opostos, sempre dá zero, certo? Ele disse o seguinte, ele não deu as raízes da equação, mas ele disse que são números opostos. Então, se a minha primeira raiz é positiva, x1, ela é igual ao seu oposto, tá? Elas são opostas. Então, se o x1 tá aqui, né, x1 é igual ao oposto do x2, tá vendo? O x2 é o oposto do x1, certo? Então, a partir disso daqui. E aí, eu vi o seguinte, lá com o exemplo que eu dei do mais 5 e menos 5. Quando eu somo raízes opostas, o valor sempre vai dar zero. Já que x1 e x2 são valores opostos, quando eu somar os dois, vai ser igual a zero. Ou seja, a soma das raízes, nesse caso, será zero, porque eu estou somando números que são opostos, certo? Agora, vamos para a equação que ele deu. Ele deu a equação 4x ao quadrado menos m mais 2 vezes x menos 9 igual a zero. Qual é a fórmula que a gente usa para se encontrar uma equação a partir de suas raízes?
É x ao quadrado menos soma vezes x mais o produto igual a zero. Observe que a soma é sempre quem está junto com a incógnita x. Quem aqui está junto com a incógnita x? É o m mais 2. Então, ele é o valor da soma, certo? E a gente sabe que a fórmula para se calcular a soma das raízes é menos b sobre a, ok? Então, ele deu a soma, ó. A soma é zero. Por que a soma é zero? Porque quando eu somo números opostos, o valor dessa soma é zero. Então, a soma é zero. No lugar de menos b aqui, eu coloquei o valor do b, que é o m mais 2, tá? Por que já ficou positivo m mais 2? Porque seria assim, ó. Aqui ficaria menos m mais 2. Não, peraí. Ficaria menos m mais 2, certo? E aí eu sei que quando eu tenho sinais iguais, ó, multiplicação, fica positivo. Eu já coloquei logo como m mais 2. Sobre o a, que é 4. Isso aqui ficou uma equação com uma letra só, que é fácil de resolver, é só multiplicar cruzado. Então, m mais 2 vezes 1 continua m mais 2. Igual a 0 vezes 4, 0. Deixo o m sozinho, esse mais 2 vai para o segundo membro com sinal trocado. O objetivo dessa questão era você encontrar o valor de m, certo? O valor de m é menos 2, ok? Questão de número 3. Lembrando que uma equação do segundo grau pode ser escrita na forma a vezes x ao quadrado menos s vezes x mais p igual a zero, em que s é a soma das raízes e p é o produto, determina a equação do segundo grau de coeficiente a igual a 3, cujas raízes são menos 2 e 5. Então, primeira coisa, vamos anotar as informações que o problema nos trouxe. Ele disse que o coeficiente a da equação é igual a 3 e ele deu as raízes. Ele deu o x1 sendo menos 2 e o x2 sendo igual a 5, ok? Se eu tenho as raízes, eu consigo calcular a soma das raízes. Ou seja, eu pego o menos 2 e somo com a raiz 5, eu vou ver que a soma é igual a 3. Eu também consigo calcular o produto das raízes, porque as raízes foram dadas. Menos 2 vezes 5, o produto é igual a menos 10. Ele disse que a equação do segundo grau pode ser escrito nesse formato aqui, ó. A vezes x ao quadrado menos soma vezes x mais o produto igual a zero. Então, eu vou substituir no lugar de s o 3, no lugar de p o menos 10 e no lugar de a o 3, porque ele deu o valor de a. Então, fica 3 vezes x ao quadrado menos, no lugar de s entra o 3, ok? Repete o x, mais, da fórmula, repete, o p é menos 10, ok? Igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, você tira esse menos 10 do parênteses, fazendo aqui joguinho de sinais, ó, sinais diferentes, fica 10 negativo. E agora eu faço o chuveirinho com 3. 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. 3 vezes menos 3x dá menos 9x. E 3 vezes menos 10 dá menos 30, repete igual a zero. Ele queria a equação, ó. Já encontrei a equação, essa é a resposta da nossa número 3. Número 4. Determine m na equação 4x ao quadrado menos 5mx mais 4 igual a zero, para que a equação tenha as raízes p e 4p. Então, ele deu esta equação, 4x ao quadrado menos 5mx mais 4 igual a zero, ok? Ele também deu as raízes, o x1 e o x2. Ele disse que o x1, p, e o x2, 4p, ok? Vamos identificar os coeficientes desta equação. O coeficiente a é quem acompanha x ao quadrado, que é igual a 4. O coeficiente b é quem acompanha o x, que é o menos 5m. E o coeficiente c, o termo aqui independente, que é o mais 4, ok? Bom, eu sei o seguinte, que o produto das raízes é sempre c sobre a, ok? Então,
O produto das raízes é igual a C sobre A. Quem é o C? O 4. Quem é o A? O 4 também. Então, 4 dividido por 4, o produto das raízes está dando igual a 1, ok? Então, vamos substituir aqui esse P pelo seguinte. Quem é P? P é você pegar a primeira raiz e multiplicar pela segunda raiz. Então, no lugar de P, eu vou colocar essa multiplicação. O x1 vezes o x2. Então, P vezes 4P, a gente viu que o produto fica igual ao quê? A 1. Então, multiplicando o x1 vezes o x2 dá igual a 1. Consegui fazer isso aqui virar uma equação, ok? P vezes 4P dá 4P ao quadrado igual a 1. Então, isolo P aqui no primeiro membro, mando esse 4 como divisor, P ao quadrado é igual a 1/4. Como é que eu resolvo isso daqui? P ao quadrado igual a 1/4. Bom, eu posso fazer o seguinte, para eliminar esse ao quadrado aqui, é só calcular a raiz quadrada de P ao quadrado e eu faço a mesma coisa do outro lado, porque uma equação é como se fosse uma balança. O que eu faço de um lado, no primeiro membro, eu faço do outro. Então, calculando a raiz quadrada de P ao quadrado, fica só o P, certo? Calculando a raiz quadrada de 1/4, você tem duas opções. Ou 1/2 positivo ou 1/2 negativo. Por que tenho duas opções? Se eu calcular aqui, ó, 1/2 ao quadrado, dá 1/4. E se eu calcular menos 1/2 ao quadrado, também dá 1/4. Então, eu tenho duas possibilidades de resposta para o P. Eu tenho a possibilidade do 1/2 positivo ou do menos 1/2. Tá bom? Vamos continuar a questão 4 do outro lado, na outra página. Continuando a questão 4. Eu também sei que a fórmula da soma das raízes é menos B sobre A, ok? Nessa equação, quem é o B? O B é menos 5M. Repito esse menos aqui próprio da fórmula da soma e no lugar de A entra 4. Faço o joguinho de sinais aqui, ó, com parênteses e o sinal que tá fora. Sinais iguais fica 5M positivo sobre 4. Então, a soma dessas raízes que foram dadas vai ficar 5M sobre 4, ok? Então, esse S aqui, que é a soma das raízes, eu vou substituir pelo x1 mais o x2, porque a soma é o x1 mais o x2. O x1 é o P mais o x2, que é 4P. Isso é igual ao valor da soma das raízes, que é 5M sobre 4, certo? Então, somando P mais 4P dá 5P. Então, 5P igual a 5M sobre 4. Ficou uma equação do primeiro grau, certo? Vamos calcular em cruzado, ó, em x, que eu vou conseguir achar o valor de M. Então, fica o seguinte, 5P vezes 4 dá 20P. E 1 vezes 5M igual a 5M. Isolando o P, mandando 20 como divisor, fica 5M sobre 20, tá? Dá para simplificar essa fração por 5, então o P, a incógnita P aqui, é igual a M sobre 4, certo? Então, vamos aqui substituir os valores de P, porque lá atrás, na folha anterior, eu tinha encontrado dois valores para P, ou 1/2 ou menos 1/2. Então, se o P for 1/2 positivo, nós temos o seguinte, 1/2, ok? É igual a M sobre 4. Como assim, professor, 1/2 é igual a M sobre 4? Porque M sobre 4 também é o P, e lá na página anterior eu também achei o P. P é igual a P, ou seja, 1/2, que é o P, é igual a M sobre 4, que também é P, ok? Então, multiplico cruzado, eu tenho a seguinte equação, 2 vezes M, 2M. E 1 vezes 4, 4. Isolo o M, fica 4 dividido por 2. O M pode ser 2 positivo. Tem como também eu encontrar um outro valor para M. Porque lá na página anterior, eu achei dois valores possíveis para P. O P poderia ser 1/2. E aí, calculando com 1/2, a gente já viu que o M dá 2. Mas o P também poderia ser menos 1/2. Então, se eu colocar aqui o P é igual a menos 1/2, nós teremos o seguinte. Esse P menos 1/2 igual ao P M sobre 4, tá? Então, menos 1/2 igual a M sobre 4.
multiplico o cruzado para resolver essa equação. 2 vezes m, 2m, igual a menos 1 vezes 4, menos 4. Então, isolando o m, mando esse 2 como divisor, fica menos 4 dividido por 2, m igual a menos 2. Então, eu tenho dois valores possíveis para m nessa questão número 4. O m pode ser 2 positivo ou o m pode ser 2 negativo. A última questão da nossa correção é a questão 5 da página 47, em que diz para você determinar a equação do segundo grau com incógnita x, que tem as suas raízes dadas por m mais raiz quadrada de n e m menos raiz quadrada de n com coeficiente a igual a 1. Então, vamos anotar as informações que o problema deu. Ele deu as duas raízes da equação. Então, a primeira raiz eu vou chamar de x1, é o m mais raiz quadrada de n. O x2, que é a segunda raiz da equação, ele disse que é m menos raiz quadrada de n. E ele também disse que o coeficiente a na equação é igual a 1, ok? Então, olha só, se ele deu as duas raízes, eu consigo calcular a soma dessas raízes e o produto dessas raízes. Calculando a soma das raízes, que é pegar o x1 e somar com o x2. Então, eu peguei o x1, ó, que é m mais raiz quadrada de n, e vou somar com o x2, que é m menos raiz quadrada de n, tá? Então, não tenho ninguém aqui, ó, nenhum sinal na frente do primeiro parênteses, então continua m mais raiz quadrada de n. Agora, esse sinal aqui de mais, ele faz joguinho de sinais, chuveirinho com quem tá aqui dentro. Então, ó, mais com mais, sinais iguais positivo, então fica mais m. E mais com menos, sinais diferentes na multiplicação, negativo, fica menos raiz quadrada de n. Então, você tem raiz quadrada de n e deve raiz quadrada de n, ó, corta, fica zero. Quem sobrou? M mais m. Então, a soma dessas raízes é igual a 2m. Deixa aqui guardadinho. Vamos para o produto dessas raízes. Então, eu pego o x1, que é m mais n, e multiplico pelo x2, que é m menos n. Isso aqui se transformou num produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Qual é a regrinha para desenvolver esse produto notável? Primeiro termo ao quadrado, então m ao quadrado, menos o segundo termo, que é raiz quadrada de n ao quadrado. Então, esse expoente ao quadrado eu posso, ó, simplificar com o índice da raiz ao quadrado. Então, o n consegue sair de dentro do radical. Então, o produto das raízes está sendo o m ao quadrado menos n, ok? Bom, para a gente achar a equação que gerou essas raízes, eu tenho que usar a fórmula x ao quadrado menos soma vezes x mais o produto igual a zero. Eu já tenho a soma, ó, esse s aqui é esse 2m, ok? E eu já tenho o produto. O produto é esse m ao quadrado aqui, ó, menos n, certo? Então, no lugar de s, eu vou colocar o valor 2m, esse menos da fórmula eu repeti, tá? Repeti o x, entre o s e o x tem vezes, por isso ficou vezes x. Repeti o mais da fórmula e no lugar de p vai entrar quem? M ao quadrado menos n. E esse 1 aqui na frente, professora, é porque ele disse que o coeficiente a era igual a 1. E eu sei que o coeficiente a é quem acompanha x ao quadrado. Então, eu coloquei junto aqui com o x ao quadrado. Então, 1 vezes x ao quadrado continua x ao quadrado, certo? Esse sinal de menos aqui, ó, eu faço regrinha de sinais com o mais que está aqui dentro invisível. Então, sinais diferentes, negativo, 2m, repete o x. E esse mais aqui na frente do segundo parênteses, eu faço joguinho de sinais também, chuveirinho com joguinho de sinais. Então, positivo com positivo, continua mais m ao quadrado. Positivo com negativo, continua menos n, igual a zero. Então, a equação que gerou essas raízes, x1 e x2, sendo que o x1 é m mais raiz quadrada de n, e o x2 é m menos raiz quadrada de n, foi a equação x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado menos n igual a zero. E aqui a gente encerra a nossa correção de hoje. Na próxima aula, a gente dá prosseguimento ao nosso estudo sobre equações do segundo grau, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.